Olá, pessoal. Nessa videoaula eu vou enunciar o teorema de Weierstrass para dimensão 2 apenas. A ideia principal é o seguinte, é falar dos termos para vocês, o que é um conjunto precisamente compacto, a hipótese que é sobre o domínio. Se quiser botar um paralelo com o cálculo 1, é o seguinte, o teorema de... Quando a gente vai falar de derivada, continuidade, a gente trabalhava com intervalo aberto. Quando a gente enunciava o teorema de Weierstrass, a gente trabalhava com intervalo fechado. E o teorema só funciona para intervalos fechados. E tem esse problema no cálculo de várias variáveis. Então, o enunciado rápido do teorema de Weierstrass é uma forma compacta de dizer as coisas, que é o seguinte. Se f está definida num conjunto compacto de R2 por GAs, f contínua, então f admite máximo e mínimo global. É esse o teorema. Só isso. E o bom é que se eu trocar para R3 e R4, é exatamente o mesmo enunciado. O que complica é entender esse termo aqui, o conjunto compacto. Então, para R2, a gente vai fazer alguns exemplos um pouquinho mais tarde, mas quer dizer o seguinte, K é compacto se K é fechado e limitado. Fechado na noção de topologia, em que o complementar é aberto, ou que a própria fronteira está contida em K, tem aula de topologia disso. E limitado, essencialmente, a gente consegue botar numa caixinha. Vou fazer exemplos e vai dar para entender daqui a pouco. E o segundo termo, que não é tão complicado de entender, ou seja, f admitir máximo e mínimo global. Ou seja, f admite máximo global se existe um ponto no domínio tal que f de x0 e y0 é o maior valor possível para f. Ou seja, f de x0 e y0 é maior ou igual a f de xy para todo xy no seu domínio, em K. Analogamente, mínimo global se acontece a desigualdade inversa, né? Se f de x0 e y0 é menor ou igual a f de xy, ou seja, se x0 e y0 é o menor valor. Então, a parte realmente que eu considero mais complicada é entender o que significa ser um conjunto fechado e limitado. Então, eu fiz alguns exemplos, vai ser figuras, nada muito coisa, que é o seguinte. Fechado. A gente diz que uma curva é fechada se a fronteira do conjunto está no próprio conjunto. Ou, se preferir, se isso aqui é aberto. Então, esse conjunto, um círculo, só a casquinha, é fechado? Sim. Por quê? Porque a fronteira do círculo é o próprio círculo. Ou seja, se eu tiver aqui num ponto do círculo e olhar uma bolinha aberta, se eu der um passo para um lado, eu estou fora do círculo. Se eu der um passo para um outro lado muito bem indicado, eu estou dentro do círculo. Então, como para qualquer bolinha tem fora e dentro, vale. Basicamente, figuras desse tipo funcionam se não tiver nenhum pontinho. Limitado. Bem, eu consigo botar esse círculo dentro de uma caixa? Sim, se eu consigo, ele é limitado. Quer dizer que não vai para infinito. Um outro exemplo de conjunto compacto é a união de 3 segmentos de reta. Essa união aqui também é segmento é limitado, ou seja, está dentro de uma caixinha, e também é fechado, com tudo que tem direito, pelo mesmo argumento daqui. Uma outra região também que é compacta é se eu preencher o círculo todo. É fechado, por quê? Porque a fronteira desse círculo é exatamente esse segmento ao redor. É exatamente esse círculo envoltório. Então, ele é fechado e também limitado porque está dentro de uma caixinha. A mesma coisa se eu trocar aqui por um quadrado. Fechado e limitado. Então, esses são os exemplos de compactos, por exemplo. São vários tipos, ou vai estar cheio ou só a casquinha.
Um exemplo de um conjunto não compacto é essa hipérbole aqui, dado pelo gráfico de y igual a 1 sobre x, quando x é maior que 0. Esse conjunto é fechado, tá? Ou seja, para cada ponto temos um círculo que está um ponto dentro e outro ponto fora, não tem nenhum problema. E não é limitado. Por quê? Porque vai lá para o infinito. Ou seja, não tem nenhuma caixinha. Qualquer caixa que eu botar vai ter pontos fora dessa caixa. Então, lá não é limitada. Então, teorema de Weierstrass vale nessa região, mas não tem nenhum teorema que garante se aqui é máximo ou mínimo por aqui, se f estiver restrito aqui. Pode ter máximo e mínimo global? Pode, mas não temos nenhum teorema que diz de antemão. Então, a ideia que a gente vai fazer nas próximas videoaulas é como aplicar o teorema de Weierstrass para essas regiões. Como a gente ataca o problema? Uma delas é achar os pontos críticos e depois trabalhar no bordo. E a gente vai explicar isso com o devido cuidado. E, basicamente, é isso que eu quero que vocês tomem cuidado com regiões que é compacto. O domínio é muito importante. Principalmente um novo conceito para vocês, que é o conceito de limitado. E só para terminar, só para lembrar um conjunto que não é compacto, é o seguinte. Coloca uma bolinha aberta aqui. Num pontinho, uma bolinha aberta. Tá? Um pontinho assim. Ou seja, eu estou considerando o quadrado menos esse pontinho aqui. Esse conjunto já não é mais compacto. Por quê? Porque ele não é fechado. Esse ponto aqui não está na fronteira. Está na fronteira, mas não está no conjunto. E isso é um problema. Então, se aparecer outro conjunto não compacto, só para lembrar de topologia, é essa região aqui. Ou seja, a fronteira está pontilhada. Ou essa também é um outro conjunto não compacto. Metade da fronteira está pontilhada. Isso não pode acontecer. Então, é isso que eu quero que você bata o olho e saiba se o conjunto é compacto ou não. É só isso que eu preciso. Então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado dessa videoaula. Até a próxima. Não esqueça de curtir ou comentar para me dar um feedback.